Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos finalizar com as leituras e reflexões de hoje, o capítulo 2 aqui do nosso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrita por São Luís Maria Grão de Montfort. Como nós já estamos vendo, né? Já temos visto nos últimos dias, nós estamos refletindo sobre as verdades fundamentais dessa devoção, né? Vamos ver se vocês lembram aí. A primeira verdade fundamental dessa devoção é que ela é inteiramente cristocêntrica, né? Jesus Cristo é o fim último dessa devoção e nada teria sentido se não fosse essa a verdade, né? Jesus Cristo é o fim último dessa devoção. A nossa segunda verdade, que nós já refletimos, é que nós pertencemos inteiramente a Jesus e pertencemos também inteiramente a Maria na condição de escravos, né? Nós não pertencemos a nós mesmos. E essa escravidão é uma escravidão de livre vontade, é uma escravidão de amor. Nossa terceira verdade, a terceira verdade colocada aqui por São Luís, que foi o que nós vimos na nossa reflexão de ontem, é que devemos despojar-nos de tudo o que há de mal em nós. E aqui nós vimos como, apesar de termos sido lavados pelo batismo, nós ainda temos inclinação ao pecado, né? E isso, essa inclinação ao pecado, ela acaba nos fazendo e nos afastando de Deus. Então, essa necessidade de nós renunciarmos a nós mesmos, né? Como foi dito, o exemplo do grão de mostarda, que ele precisa morrer. Então, assim somos nós. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, renunciar às nossas vontades, para que Deus ali habite, para que Deus ali possa fazer a sua vontade em nós e através de nós. Hoje nós vamos refletir sobre a quarta e a quinta verdade, as duas últimas verdades listadas aqui por São Luís, verdades fundamentais dessa devoção. A quarta verdade fundamental é a que temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Essa verdade está no parágrafo 83. Hoje nós vamos refletir do parágrafo 83 até o 89, certo? E aí muitas vezes a gente se pergunta, e nós ouvimos, inclusive tenho certeza que vocês já ouviram, porque eu já ouvi várias vezes, por que nós precisamos de um outro medianeiro? Porque nós precisamos passar por Maria. Se Jesus é o medianeiro entre nós e o Pai, né? Com a salvação, Jesus, com a encarnação de Jesus, ele se fez esse medianeiro. E a salvação nós só a temos porque nós a temos por Jesus, né? E tudo e todas as graças que nós recebemos, todos os bens, tudo passa por Jesus, que é o medianeiro, né? Foi ele que fez essa ponte, que nos ligou novamente até Deus, né? E por que nós precisamos de Nossa Senhora? A gente poderia se questionar. Por que precisamos de Maria se já temos um medianeiro, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus? E aí a gente poderia refletir. Mas se Deus se dá a nós, se eu posso tocar em Deus, né? Através, por exemplo, da Eucaristia, Deus se dá inteiramente a nós. E nós encostamos em Deus, nossa alma toca em Jesus, o nosso corpo toca em Jesus através da Santa Eucaristia. Mas será que nós estamos tocando em Deus? Será que nós estamos chegando até Deus da maneira mais digna? Será mesmo que nós não precisamos da Virgem Santíssima? Será que nós não precisamos de Nossa Senhora para nos vestir, para nos revestir, assim como Rebeca revestiu Jacó, das vestes de Esaú, né? Daquelas vestes de um cordeiro, para se assemelhar a Esaú? Será que nós também não precisamos de Maria para nos revestir de uma maneira mais digna, para nos apresentar a Jesus, né? Você poderia dizer, mas eu consigo, eu não tenho receio de chegar até Deus. E eu digo a você, eu também não. Eu me sinto livre, eu me sinto confortável, eu me sinto amada por Deus, a ponto de dizer sim, eu estou aqui e chegar a Ele, como na Santa Eucaristia. Porém, eu tenho certeza que no momento em que eu digo, Mãezinha, me leva até Jesus, me leva
agora e me ajuda nessa comunhão com Jesus. Me reveste das graças que me são necessárias para que eu me apresente a Jesus de uma maneira mais santa, de uma maneira mais digna. Me reveste das tuas virtudes, né? Jesus se deu a nós e ele se apresenta a nós. E ele se tornou acessível a nós, um Deus tão grande que se fez tão pequeno por amor a nós. Mas a nossa pequenez, ao mesmo tempo, é tão grande. As nossas fragilidades são tão grandes e os nossos pecados, as nossas inclinações ao pecado também são tão grandes. E quantas vezes a nossa alma também tão manchada pelas nossas pautas. Não seria mais digno passar por Maria para nos apresentarmos de uma maneira mais lavada, mais limpa a Deus, né? Que é junto com o Pai é um só, né? O Santo dos Santos, como São Luís coloca aqui. Então esse é o sentido. E São Luís ele repete isso várias vezes. Deus quis se encarnar em Maria, no ventre de Maria. Deus quis passar por Maria. É da vontade de Jesus que nós também passemos por Maria. Essa é a quarta verdade fundamental dessa devoção. Sim, necessitamos de um medianeiro para chegar até o próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. E esse medianeiro é Maria, né? Ela é a única que tem condição, é a única capaz de nos apresentar a Jesus, de uma maneira mais santa. Depois vocês leiam, né, com mais atenção as leituras relacionadas a isso. Essa reflexão não exclui a necessidade da leitura aqui do nosso tratado. Mas vamos agora à nossa última verdade, a quinta verdade que São Luís nos coloca, que é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. E aqui ele coloca três razões. Porque a razão dessa dificuldade de nós conservarmos as graças de Deus, né? Diz, basta estar em pé para cairmos. E quem de nós nunca caiu? Quem de nós nunca precisou ser levantado? Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca desagradou a Deus? E aí então são Luís coloca: por que que é tão difícil conservarmos as graças e os tesouros recebidos por Deus? E que graças e tesouros são essas? É a graça santificante que recebemos no nosso batismo, as virtudes, a fé, a esperança, a caridade, tantas outras virtudes, é, o amor que nós temos por Deus, é a permanência da nossa vida em estado de graça, né? De nos afastarmos de todos os pecados que rompem a nossa amizade com Deus, todos os pecados, especialmente aqueles mortais. E aqui ele coloca três razões. A primeira delas é porque este tesouro mais valioso que o céu e a terra, nós os guardamos em vasos frágeis. Aqui ele coloca no parágrafo 87. E esses vasos frágeis somos nós mesmos. É o nosso corpo corruptível, como nós vimos na reflexão de ontem, né? A nossa própria fraqueza. A segunda razão, porque os demônios, que são ladrões, finórios, buscam surpreender-nos de improviso. E aqui, como segunda razão, são as tentações, né? E, inclusive, Santa Teresa d'Ávila fala muito disso. São Luís não cita Santa Teresa aqui no seu livro, mas me lembrei agora, no livro das moradas, né, do Castelo Interior, Santa Teresa fala muito disso, né? Dos demônios que buscam nos impedir de entrar no castelo, de chegar até Deus, né? E as tentações, e não é da vontade do inimigo, não é da vontade do demônio que nós busquemos a Deus, que nós nos conservemos em estado de graça, que nós conservemos os tesouros e as graças que são recebidas por Deus. Então, as tentações acontecem diariamente. A todo momento nós estamos sendo tentados a ir contra a vontade de Deus, a ir contra a verdade, a ir contra o amor que Deus nos ensina. E aí entra Nossa Senhora, né? Com a sua fortaleza,
com a sua graça, a graça, aquela graça amorosa que vem de Deus, para nos fortalecer contra essas investidas do demônio, né? Ela que é aquela que pisa a cabeça da serpente. E aqui, para finalizar, a terceira razão que nos impede de conservar essas graças e por que nós precisamos da Virgem Santíssima para nos ajudar nessa caminhada até Jesus. E a terceira razão colocada aqui por São Luís é porque é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. E isso ele escreveu isso no século XVIII, né, em 1700, aproximadamente 1712. Aí vocês imaginem hoje como está o mundo, né? E como é difícil, de fato, nós permanecermos na graça de Deus, porque por onde nós andamos, com as pessoas que nós convivemos, né? No nosso trabalho, o que nós assistimos na televisão, o que nós vimos de notícias nas redes sociais, quantas dessas coisas vão contra a vontade de Deus? Quantas dessas coisas nos afastam de Deus? Então, como nós precisamos de Nossa Senhora, como nós precisamos dela para caminhar conosco, para nos conduzir até Jesus, para não nos fazer desistir da caminhada. Mesmo que nós caiamos, porque cair nós vamos cair, nós somos frágeis, nós somos pecadores, mas ter a certeza de que nós precisamos levantar, de que nós precisamos da graça de Deus, né? E ela que é canal, Maria que é canal da graça de Deus, que ela venha nos ajudar nessa caminhada. Então, meus irmãos, essa entrega à Nossa Senhora, e vocês vão ver mais adiante, que nós vamos entregar e que essa consagração e essa devoção é um exercício diário de entrega, e nós vamos entregar a ela corpo, alma, bens materiais, bens espirituais. E no momento que eu entrego para Nossa Senhora, ela toma conta. E apesar do nosso corpo ser frágil, apesar dos nossos pecados, apesar das tentações do inimigo, apesar desse mundo tão corrupto que nós vivemos, nós vamos ter Maria como medianeira e como intercessora e como canal de graça para nós. Então, que hoje nós reflitamos e façamos esse exercício de entrega. Maria, mãezinha, me ajuda. Me ajuda para que eu não caia. Me ajuda para que eu me apresente a Jesus de uma maneira mais digna. Me ensina a ser santa. Reveste-me com as tuas virtudes, que são as virtudes de Jesus, né? Me configura a teu filho Jesus, para que eu me apresente a Ele da maneira como Ele quer me ver, com o coração limpo, com o coração santo, em estado de graça. Então, queridos irmãos, façamos as nossas leituras de hoje, estejamos perseverantes e sigamos firmes nessa caminhada e que Deus e Nossa Senhora abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.